Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar, pega o seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E eu quero muito falar de uma experiência que aconteceu na semana passada. Inclusive, eu ia fazer o podcast na semana passada com as meninas, minhas amigas que eu encontrei no evento. Só que eu esqueci o microfone, eu falei, não tem problema, não era pra ser. Outra vez que a gente fosse encontrar, eu faço novamente. Mas aconteceu uma coisa que me deu um estalo, algo que eu já estava sentindo há um tempo, sobre a nossa relação com as redes sociais, principalmente com as telas. E é muito engraçado quando a gente pensa nisso, principalmente porque a gente faz tudo com o celular, né? Principalmente quem trabalha nas redes sociais. E quando eu fui convidada para ir no evento de marketing, eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque além de ser um evento de marketing, meu primeiro evento de marketing em 6 anos, totalmente focado para o marketing digital, mas o marketing para as redes, e aí eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, vai ser incrível. Até que eu descobri que eu iria encontrar várias amigas lá. E aí eu fiquei muito mais feliz. E eu sou uma pessoa extremamente hiperativa. Quando eu tô ansiosa, eu fico parecendo um golden quando encontrar água, sabe? Eu fico muito animada, assim, é uma animação que não cabe em mim. Tanto é que eu pulei de trampolim nesse evento, pra você ver o nível de loucura. E o ponto é que quando eu encontrei minhas amigas, eu senti que a nossa relação era muito mais palpável, sabe? Porque eu fico tanto nas redes sociais e eu trabalho sozinha, as pessoas que prestam serviços pra minha marca também são de outros lugares, então eu não encontro pessoalmente. E talvez esteja aí um ponto que muitas pessoas não falam sobre trabalhar home office, trabalhar com as redes sociais, sobre um pouco dessa solidão que a gente sente, porque somos nós por nós mesmas, nós conversando com nós mesmas, falando com os nossos divertidamente e fazendo as coisas acontecer. E aí, eu fiquei muito feliz de ter encontrado as meninas. Eu acho que foi um ponto alto pra mim do evento, além das palestras, mas de poder ver as conexões realmente que eu tenho no digital. E foi aí que, chegando em casa, eu falei, nossa, que gostoso é poder viver isso, que gostoso é poder ver as minhas amigas. E aí eu pensei, eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não tenho contato assim com as pessoas. E eu acredito que eu preciso dar atenção pra isso. Eu fui lá no meu celular e vi quanto tempo eu tava nas redes sociais, quanto tempo de tela eu estava ativa. E pra minha surpresa, ou pra minha nada surpresa, eu estava há 5 horas ali mostrando de uso. E já foi mais alto. Só que aí, se a gente pensa na nossa rotina, 5 horas com o celular na mão, é loucura. É loucura, principalmente quem trabalha nas redes sociais. E aí eu comecei a pensar, isso aconteceu, hoje é quarta-feira que eu tô gravando esse episódio. Então, isso aconteceu na sexta e desde então eu tô pensando na minha relação com a rede social, com as telas, para que eu possa ter um momento mais saudável. Eu me policio muito em questão a telas, para que eu não que os momentos não sejam roubados, sabe? Porque às vezes eu sinto que a gente coloca o celular muito como protagonista. E se você é criador de conteúdo, claro que vai ser, porque tecnicamente tudo que você faz pode virar conteúdo. E essa é uma bênção e também uma maldição do criador de conteúdo, porque tudo pode virar conteúdo e tudo pode virar conteúdo. Você pode criar o seu conteúdo exatamente sobre tudo. E quando você começa a criar conteúdo, você tá trabalhando. Então, até no nosso momento de descanso, a gente não descansa mesmo, porque tudo a gente tá criando. E eu não quero falar mal sobre isso, porque eu realmente amo meu trabalho, ficaria horas. Mas a gente é essa linha tênue de o quanto que é trabalho, o quanto é descanso. E eu sinto que com as redes sociais, a gente não tem isso muito claro. Que a gente pensa que descansar é scrollar infinitamente o feed, como se não houvesse amanhã. E isso vai fazendo com que a gente fique meio ansioso nas redes sociais. Você sente isso também? De você ficar scrollando como se fosse, eu não tenho nada pra fazer, vou ver as redes sociais. E aí você fica scrollando, e aos poucos você se compara, aos poucos você acha que não é bom o suficiente, aos poucos você acha que você tá atrasada. E tudo isso é porque o seu tempo de tela tá muito alto e talvez você esteja tão imersa
nas telas que você não consegue ver a sua realidade. E por que eu me policio muito em relação às telas? Exatamente por isso, para que eu não perca o valor das minhas conquistas, porque nas redes sociais as pessoas mostram o diferente. Então, eu comecei a reparar que eu tava meio que não dando créditos às minhas conquistas, mesmo que pequenas, porque eu tava me comparando muito com as redes sociais. E aí eu comecei a minimizar. Nossa, eu conquistei isso, mas meu Deus, nossa, tem muita gente que conquista mais. Não, tá tudo bem, eu conquistei isso. E aí eu comecei a desfrutar das minhas conquistas, por mais pequenas que sejam. De, por exemplo, eu acordei e eu não peguei o celular de primeira. Putz, isso é uma baita conquista. Nossa, eu consegui ler um livro inteiro. E aí eu acredito que é muito importante a gente começar a prestar atenção como que a gente pode preencher esse tempo que a gente gasta em telas vivendo a vida. Porque a nossa vida não cabe nas telas. Se a gente prestar atenção, parece que o celular que antes era para facilitar, automatizar as nossas vidas, hoje ele meio que é protagonista da nossa vida. Eu tento muito fazer com que ele seja uma ferramenta do meu trabalho ou ferramenta para registrar momentos. Eu gosto de registrar momentos com o celular cara, eu quero guardar isso, mas ao mesmo tempo, eu fico me policiando eu quero viver isso também. Nem tudo precisa ser gravado, nem tudo precisa ser compartilhado. E quando você ativa essa chavinha na sua cabeça de que o offline constrói muito o seu online, as coisas passam a fazer mais sentido e você olha as redes sociais e as telas por um outro lado. Hoje eu dou muito mais valor a conteúdo e a criadores e às coisas que são muito mais profundas. Porque se a gente parar pra pensar, o tipo de conteúdo que a gente está consumindo a todo momento é um conteúdo muito estimulante, né? É uma dopamina fácil. Só que eu acho também uma dopamina muito vazia, aquela sensação de bem-estar que você fica meio viciado e que você quer mais. Só que você não vai lembrar tecnicamente daquele conteúdo. Então, hoje, eu tento reparar mais no conteúdo, mais no criador, mais na mensagem que está sendo compartilhada, para que eu tenha mais consciência e clareza do que eu tô consumindo no meu dia a dia. Porque às vezes eu sinto que parece que eu tô gastando o meu cérebro à toa, sabe? Porque a gente meio que tá ficando mais burro nas redes sociais. Isso é um efeito do brain rot, que é o apodrecimento do nosso cérebro. Eu já fiz até um conteúdo sobre isso. Que é como que a gente tá consumindo tantas coisas bestas que parece que a gente tá emburrecendo. E essa sensação é real. E como que a gente quebra isso? A gente quebra isso vendo a vida fora. Então, a sua vida, você não é ruim, você só tá scrollando demais. Você não é feia, você só tá muito tempo scrollando e se comparando a uma realidade que não é sua. Você não tá parada no tempo, você só tá se comparando em um ritmo que não é seu. Às vezes eu sinto que a rede social tem uma produtividade tóxica, que parece que a gente nunca vai chegar naquela realidade. Mas é aí que eu te pergunto, será mesmo que você quer essa realidade? Será que algo não está sendo imposto pra você, que nem sequer você quer de verdade? E aí eu comecei a me questionar mais sobre o que eu quero, o que eu sou, o que eu gosto de consumir, para que eu consiga usar o algoritmo a meu favor. Porque, claro, ele vai me indicar coisas que fazem sentido, mas eu quero voltar a ver o meu amigo, eu quero voltar a minha amiga fazendo evento, eu quero voltar a ver a minha amiga tendo o filho dela, e eu quero fazer com que as conexões que eu tenha no digital também sejam para as pessoas que eu realmente tenho na minha vida, de que eu não fique só feliz pelas pessoas que eu nunca talvez vou conhecer, e lembrar também daquelas pessoas que estudaram comigo na escola, das pessoas que estiveram na minha vida. E eu sinto que às vezes as redes sociais, ela nos afasta das pessoas que a gente convive todos os dias. Pensa comigo, qual foi a última vez que você viu um conteúdo do seu amigo, de um familiar? E eu não tô falando nem muito na questão de profissionalismo aqui, eu tô falando sobre ver, enxergar, sobre presença. E a vida não tá ruim. É que você fica tanto tempo na tela que você se questiona o tempo todo se sua vida tá acontecendo, se sua vida tá rolando, sabe? E isso é algo que fomenta em mim e eu preciso muito compartilhar, que a vida é muito mais do que um feed. A vida vai além do ficar scrollando nas redes sociais. E toda vez que você for consumir um conteúdo agora, que você consuma com presença e consciência. E pensando, eu tô consumindo esse conteúdo porque eu quero, porque ele foi mostrado pra mim. E simplesmente eu tô assistindo. Então, toda vez agora,
aparece um conteúdo que eu não gosto, eu falo, não tenho interesse, porque isso não sou eu não quero consumir. E ainda assim, eu tento estar aberta para conhecer outras coisas, porque eu quero conhecer outras bolhas, eu não quero que as redes sociais só entreguem o meu trabalho, sabe? Eu quero que as redes sociais façam parte do meu processo criativo, de, ai, que legal que essa pessoa foi pro museu, que legal, eu quero conhecer esse museu. Eu tava até conversando um tempo atrás com uma amiga, que ela falou que ela ama fazer viagem e nos roteiros dela, ela ama fazer os lugares que as pessoas não vão, sabe? Porque quando a gente se perde, a gente se permite ver paisagens e lugares que talvez a gente nunca veria. Porque a gente sempre tá fazendo aquilo que todo mundo tá falando, a gente sempre tá esperando uma indicação, uma opinião. E eu não acho que isso é errado. Pode ser que minha lua em Gêmeos sempre me coloque nesse lugar de, ai, dessa linha tênue, tem esse lugar errado, mas também tem o outro lado. Mas é uma coisa que eu me questiono sempre. Eu acredito que tá tudo bem a gente seguir indicações e questionamentos e ponto de vista de outras pessoas, conhecer, mas sempre analisar se isso faz sentido para nossa vida, para nossa realidade, para aquilo que a gente quer criar e para as coisas que a gente almeja ter. Por exemplo, eu tento sempre conhecer coisas novas, mas sempre que coisas que me aproximem a minha realidade, a minha personalidade, mas aquilo que eu quero alcançar e as coisas que fazem sentido para mim, para eu criar o meu repertório, que eu realmente me orgulhe. Por exemplo, talvez uma conversa numa padaria pode te inspirar a criar conteúdo. Ou talvez você tá vendo um casal de velhinhos e você tira a foto e fala, pô, que legal, é a vida acontecendo. A gente tá muito focada na vida nas telas e a gente tá esquecendo de viver a nossa vida, a nossa realidade e lembrar que a vida é muito mais do que isso. Tem até uma música do Lagoon, que é uma música que eu amo, que é uma das minhas músicas favoritas, assim, e quando eu tô quase entrando nesse colapso das redes sociais, eu volto pra ouvir essa música, que é Ninguém Te Ensinou, se eu não me engano. Mas é uma música que fala que eu tenho pressa de existir. Eu tenho 20 e poucos anos e eu tenho muita coisa pra fazer. E às vezes parece que as redes sociais estão sugando o nosso tempo, quando na verdade, não. Claro que a rede social sempre vai estar ali, e é algo que eu sempre falo aqui no nosso podcast, de criar uma vida mais equilibrada e que a gente pode ter um processo mais leve. Então, de a gente não parar de usar a rede social não é uma vilã. O nosso jeito de consumir que tá sendo, assim, exagerado, a gente não tá pensando muito no que tá consumindo. Mas a gente pode usar como uma ferramenta pra gente criar uma internet mais legal, uma internet que a gente realmente quer consumir, uma internet que a gente realmente quer estar, sabe? Eu tava até conversando isso com as meninas também no evento, que é esse lado da internet que eu quero estar. De pessoas conquistando, de pessoas felizes com as suas vidas, e claro, eu não tô romantizando, mas que a gente não fique naquele lado que gera ansiedade, que gera medo, que gera frustração, mas sim no lado que tudo pode melhorar, a gente pode fazer diferente e enxergar o lado bom das coisas. Eu tenho essa mania, talvez, de enxergar o copo meio cheio do que meio vazio. Eu sempre acho que as coisas podem melhorar e eu sempre acho que a gente tem o poder nas nossas mãos de fazer a diferença. E como que a gente tá dirigindo a nossa vida? Será que é o algoritmo sempre? Eu não tô culpando o algoritmo, mas é um comportamento, as pessoas vão consumindo, isso vai sendo mais indicado, aos poucos todo mundo vai ficando parecido, a gente vai se perdendo na nossa história, vai perdendo da nossa essência, e é como se a gente fosse deixando várias coisas caírem da nossa barraca, sabe? E que no final dessa viagem a gente vai levar? Eu penso que a vida é como se fosse um trem. Nossa, é muito louco, né? Isso. Mas é real. Eu penso que a nossa vida é como se fosse um trem, sabe? Vão ter pessoas que vão ir com a gente até o final da viagem, vão ter pessoas que vão continuar na plataforma, vão ter pessoas que vão descer na próxima estação, e o que importa é realmente essa viagem, o que você tá levando dessa viagem. E minha mãe sempre fala que conhecimento é uma coisa que ninguém nunca pode tirar, e eu acredito que conhecimento é uma coisa que a gente leva da nossa vida, mas também as experiências. Porque às vezes você tá tão presa, tão sufocada, tão ali, presa, sufocada, e naquela realidade das telas, que você não tá vivendo e você tá vendo a vida passar pela janela, porque você tá no automático. E é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu vou repetir, a gente precisa sair do piloto automático e tomar as rédeas da nossa vida e começar a viver. Nem que você necessariamente precisa ter um hobby, mas de você fazer as coisas com mais presença mesmo. De, cara, eu não sou feia,
eu tô me comparando com uma pessoa que eu sou totalmente diferente. Ou, ai, a minha vida não tá dando errado. Essa realidade não é minha. Mas, nossa, olha quantas coisas eu já conquistei. E eu gosto muito de ter essa consciência, porque pra mim parece como um tapa na cara. De, tudo bem, não estou no lugar onde eu quero, mas tenho certeza que eu não estou onde eu comecei. E claro, as coisas levam tempo. O fluxo da vida é muito sutil quando a gente olha de verdade, quando a gente começa a prestar atenção nisso. Então, às vezes a gente tá se comparando com uma coisa na internet que a pessoa tá construindo há muito tempo e ela só tá compartilhando agora. É importante a gente lembrar que tudo é um filtro. Nem sempre as pessoas estão compartilhando aquilo que elas realmente vivem. E aí que tá, você tá se comparando com uma vida que talvez a pessoa esteja compartilhando 1% dela e você não sabe da realidade. E foi uma coisa que eu ouvi no evento mesmo. Que, cara, tem coisas que eu tinha uma percepção e vendo ali não era a mesma coisa que eu tinha. E olha como que é importante a gente sair um pouco das telas e viver. Tanto para nossa criatividade, quanto para o nosso repertório, quanto para nossa qualidade de vida. De usar a rede social como ferramenta, ou compartilhar mesmo como hobby, mas para que você tenha a consciência de que ela não te representa, é você que traz sentido pra ela. Porque se você coloca a rede social e as telas como que elas que trazem sentido pra sua vida, você vira meio que refém delas. Mas quando você percebe que é você que traz sentido pras coisas, aí o jogo muda e é aí que as coisas começam a acontecer. Quando você se sentir mal, quando você se sentir ansiosa, pressionada, saia da tela. Vai andar no parque, vai fazer um exercício, vai ler um livro, vai ver ou talvez um vídeo mais longo, ou vai escutar uma rádio, ou nada disso, vai desenhar, vai pintar, ou simplesmente vai olhar a janela e prestar atenção na paisagem. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo, mas o tempo ainda é o mesmo, é que é a gente que tá acelerado. E aí, é claro que a gente vê o ano passando muito rápido, é claro que o tempo, ele tá muito diferente, porque a gente tá tão imersa nas telas que a gente não consegue prestar atenção na vida acontecendo. Então, que tal a gente mudar isso? Mudar a nossa relação com as telas e entender que tá tudo bem existir e é ótimo, porque ajuda muito na nossa vida, mas pensar, legal, eu ainda quero ir no museu. Ainda eu quero ver aquela arte. Eu ainda quero conhecer restaurantes que ninguém me indicou. Eu ainda quero conhecer aquele país. Eu ainda quero fazer aquela viagem. Você lembra da sensação de colocar o pé descalço no mato, sabe? Na grama? Você lembra da sensação da última vez que você realmente sentiu o vento? É aí que a gente começa a dar atenção para os pequenos detalhes. E é aí que estão as vitórias, e é aí que estão as nossas conquistas, e esses detalhes fazem com que a nossa vida tenha mais sentido, e que todos os detalhes façam que a nossa vida vale a pena no final. Porque quando a gente é que eu acredito muito na vida após a morte, né? Mas quando a gente sair daqui e passar a nossa vida no telão, o que vai ter aparecido? Vai aparecer só você na tela ou vai aparecer você vivendo, se sujando, brincando, se divertindo e curtindo a sua vida? Pensa que a gente vai levar as experiências daqui e que essas experiências sejam além da tela. Tem um trecho do José Saramago que eu amo e eu sempre repito porque me ajuda muito, que é assim: às vezes é necessário sair da ilha para ver a ilha. Se olha de fora, faça outras coisas, para que quando tiver mais velha, tenha orgulho de tudo que você criou. Então crie memórias, gere lembranças, gere marcas. E quando você for trabalhar no digital ou com qualquer coisa que você faça com as telas, que você saiba que você tá vivendo e curtindo a sua vida. A vida é muito mais do que só scrollar um feed. A nossa vida não cabe nas telas. Por hoje é só e eu te vejo no próximo episódio. Beijo!